como superar os obstáculos da vida. Queria começar dizendo assim, os obstáculos revelarão aquilo que eu e você realmente cremos e quem nós realmente somos. Eu vou repetir essa frase, que eu acho ela muito importante. Os obstáculos irão revelar aquilo que eu e você realmente cremos, qualidade da fé que temos, e também vai revelar quem de fato nós somos. Isso aí é uma coisa tremenda. Os obstáculos têm a função de apresentar você a si mesmo, não é as outras pessoas, é você mesmo. Por favor, preste atenção a este fato. Só se descobre o objeto de sua fé com toda a honestidade quando se enfrenta um problema. Então, por favor, se avalie. Por favor, verifique bem que nome você vai dar a esse problema, se ele de fato vai revelar a qualidade da nossa fé. Que tipo de fé os obstáculos estão revelando que você possui? As lutas, os obstáculos, os impedimentos que você tem enfrentado está revelando que qualidade de fé. Hoje você pode dizer assim: eu tenho mais fé do que tive ontem. Por favor, isso é muito importante. Isso é um momento divino que Deus está nos inquirindo aqui. Também é necessário, irmãos e irmãs, que nós saibamos que os obstáculos podem ser aproveitados por nós. Eu poderia dizer assim que o bloco de granito, que foi um obstáculo no caminho dos fracos, podem se tornar um trampolim para o caminho dos fortes. Eu gostei desse pensamento. Quero que você analise isso comigo. Isso aqui é mais do que um jogo de palavras. O bloco de granito, que foi um obstáculo no caminho dos fracos, torna-se o trampolim para o caminho dos fortes. Percebe o que Deus está falando aqui? Deus espera que nós adotemos a postura de acreditar e confiar que para cada problema há pelo menos uma solução divina para aquele problema. Há um propósito divino para aquela situação. Por que é importante isso? É que essa atitude, ela é importante porque ela favorece o nosso estado positivo, necessário para nós percebermos as alternativas que Deus vai apresentar a nós, para nós lidarmos com cada situação que não seja ela favorável, ou aparentemente favorável a nós. Deus espera que nós vejamos os obstáculos como mecanismos divinos para o nosso crescimento. Isso aqui é uma coisa incrível. Os obstáculos são, na verdade, mecanismos pelos quais Deus nos desafia e nos impulsiona ao crescimento. Obstáculos são rochas necessárias para o caminho daqueles que são chamados por Deus, daqueles que Deus tem um propósito para a vida deles. Os obstáculos nos ajudam a construir a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Através das provações, eu e você, nós desenvolvemos o caráter necessário para responder ao propósito que Deus nos criou para cumprirmos aqui neste mundo. Uma das minhas histórias da Bíblia que me encanta é aquela que descreve os obstáculos que o povo dos israelitas enfrentaram quando saíram do Egito, quando ele estava para cruzar o Mar Vermelho com o exército egípcio atrás deles. Acompanhe comigo a leitura da história em Êxodo capítulo 14, no verso 10, começando no verso 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Olha o verso 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? E no verso 12: já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E no verso 13,
Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. No verso 14 e 15, Moisés afirmou: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E no verso 16: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Isso aqui é tremendo, irmãos. Eu vejo aqui nessa história palavras proféticas de Deus aqui nesta hora. Eu creio que enquanto nós estávamos lendo essa palavra, Deus já começou a chamar a sua atenção para palavras que Ele vai falar com muita clareza. Eu vejo nessa história um plano vitorioso para nós superarmos os obstáculos da vida. E eu quero destacar esse plano. Quero mostrar para vocês, destacar algumas dessas verdades que eu creio Deus também está visitando, operando maravilhas. Eu creio também que as pessoas que vão me ouvir pelas emissoras de rádio, aonde a nossa mensagem chega, eu creio que Deus também está falando ao coração dessas pessoas. E, em primeiro lugar, para superar os obstáculos da vida, nós vemos nesse texto que é necessário manter o medo sob o controle. Talvez, irmãos, eu possa afirmar com clareza que talvez a primeira reação humana frente aos obstáculos que nós enfrentamos é o medo. Nós vemos aqui nesse texto que essa foi a reação do povo de Deus quando em caminho para a terra prometida, para a promessa que Deus estava dando, para aquilo que eles iam conquistar. E isso fala da tua conquista no pacto de fé, na caminhada para tomar posse dessa conquista. A primeira reação que eles tiveram ao encontrar o Mar Vermelho foi o medo. Era mais do que um pequeno contratempo na estrada que eles estavam enfrentando rumo à terra prometida. Eles estavam enfrentando um obstáculo e era uma questão de vida, era uma questão de morte, ou mais especificamente, morte por afogamento, ou morte pela espada. Porque atrás vinha o exército e na frente só restava o mar. Não tinha mais, parecia que Deus tinha levado o povo dele para um beco sem saída. Veja no verso 10. De repente, os israelitas olharam para trás, viram Faraó chegando com aquele exército formidável. Como é que eles ficaram? Ficaram cheios de medo e pediram socorro ao Senhor. Veja que a mensagem aqui é clara. Todas as vezes que nós enfrentamos um obstáculo, sabe o que a incredulidade vai fazer? Ela vai gerar medo. O mal vai lutar para nos aterrorizar. E por que a incredulidade faz isso? Gerar medo, nos aterrorizar. Porque a incredulidade sabe que o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. O medo mata a nossa capacidade de reação. O medo, ele neutraliza as nossas ações mais assertivas. O medo congela o nosso discernimento. A incredulidade sabe que o medo, além de nos paralisar, que o medo também atrapalha a nossa maneira de pensar. Uma vez que o medo gera o pânico, nos aterrorizando, a nossa reflexão, nossa maneira de pensar, ela é prejudicada. E então, a nossa mente confusa, ela passa a interpretar os obstáculos que a gente vê à nossa frente de forma equivocada. Eu poderia dizer de uma maneira mais clara, de forma exagerada. Nós começamos a maximizar as dificuldades, nós começamos a aumentar o tamanho das nossas lutas. Na verdade, irmãos e irmãs, a incredulidade sabe que o medo compromete as nossas escolhas. Ele nos paralisa, ele turva o nosso pensamento, a nossa reflexão, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, e por isso ele compromete as nossas escolhas. Porque aterrorizados, mentalmente confusos, nossas escolhas se tornam comprometidas. Elas não são tomadas em cima de fatos concretos e com isso estraga o nosso desempenho frente aos desafios, às oportunidades que Deus está colocando às vezes vestida de um obstáculo ou de dificuldade. Por isso, o que nós temos que fazer
para superar obstáculos é controlar o medo. Controlar o medo. E o texto fornece a maneira de nós controlarmos o nosso medo no verso 10. Leiam comigo novamente o verso 10. Veja que de repente os israelitas olharam e viram Faraó chegando com aquele exército formidável. E eles ficaram cheios de medo. Mas qual foi a solução para controlar o medo? Eles pediram socorro ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Fale com Deus sobre o seu medo. Peça ajuda a Deus. Creia que a ajuda foi dada. Talvez está enfrentando um momento. Eu converso com os jovens. Eles falam comigo quando vão prestar uma prova, quando vão tentar um concurso. Eu digo, não tenha medo. Mas pastor, e se? Não pense em si. Qual é a sua luta? Luta assim, eu vou fazer a minha parte. Qual que é a tua parte? Você vai levantar bem cedo. Você vai primeiro descobrir qual é o seu melhor horário para aprender. Para mim, o melhor horário é de madrugada. Então, eu vou dormir, acordo por volta das 4 horas. Minha mente é brilhante às 4 da manhã. Eu leio, eu penso, eu escrevo. 4. Então, como é que eu fazia minhas provas? Eu levantava e orava ao Senhor. Jesus, eu estou fazendo minha parte. O Senhor prometeu, na sua palavra, que o Senhor ia me fazer lembrar das coisas. E o Senhor disse que é de todas as coisas, inclui meus estudos. Então, Senhor, eu vou dar o meu melhor agora. Eu estudava as melhores horas que eu tinha naquela parte da manhã. Chegava um ponto, naquela época eu estava estudando pela manhã, quando chegava na hora da prova, eu ia para a classe, eu respirava, não ficava mais preocupado em estudar mais nada, e antes de virar a prova, eu orava ao Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor me faria lembrar das coisas. Então vai me lembrar das coisas. E eu não estou pedindo para o Senhor lembrar aquilo que eu não estudei, mas aquilo que eu estudei. E Deus fazia isto. Mas quando nós estamos passando por uma situação, nós temos um obstáculo na frente, a primeira coisa que vem é medo. Não vai dar certo, e agora o que as pessoas vão dizer? Como é que vai ser? Foi isso que o povo fizeram. Ficaram vendo o exército formidável de Faraó. E ficaram aterrorizados. Mas quando eles pediram socorro do Senhor, eles colocaram o medo sob o controle. Aqui nessa noite Deus está falando. Qual é o teu medo? O que está gerando esse medo no teu coração? Deus está dizendo, coloca ele sob controle, fale comigo, peça ajuda a mim. Segundo lugar, para superar os obstáculos da vida, aceite que os obstáculos são parte da vida. Isso não significa, irmão e irmã, que você vai se conformar com a realidade, mas significa que você vai ser consciente da existência desta realidade. Tem problemas. Se eu fosse colocar numa frase, eu diria, não romantize a vida. Moça, não romantize a vida. Rapaz, não romantize a vida. A Bíblia ela é especificamente clara sobre o fato de que nós enfrentamos provas dos mais variados tipos. Nós não deveríamos ficar surpresos quando Deus mantém a palavra dele e nos purifica por meio das dificuldades, das infidelidades das pessoas que nós sofremos, das traições, da maldade alheia. A Bíblia afirma, queridos e queridas, que nós deveríamos nos gloriar com as tribulações, porque elas produzem efeitos maravilhosos na nossa vida, como por exemplo, a perseverança, a capacidade de suportar pancada. Sabe como é que você vai ver se é vencedor mesmo? Se você leva pancada, bambeia a perna, tu dá uma joelhada rápida, mas levanta rapidinho, usando a linguagem do boxe aqui. O pessoal fala que é a tal da resiliência, a Bíblia chama isso de perseverança, que é a capacidade de levar um golpe e dizer assim, bambeou, mas Senhor, a tua mão me sustentou e aqui eu estou de pé de novo. Que eu estou de pé de novo. Se você deseja vencer os obstáculos da vida, você precisa estar consciente que vai ter obstáculo. Vou comprar uma casa, vai ter obstáculo. Vou trabalhar nessa área, vai ter obstáculo. Vou casar com essa mulher, vai ter obstáculo. Você vai descobrir que aquela mulher não era aquela santinha que você estava pensando.
você vai ver que ela vai te apunhar a vida. E ela vai abrir o olho e vai dizer: caramba, não é ter nada de príncipe, isso tem mais de sapo do que de príncipe. Vai ter obstáculo. Você vai ter que enfrentar esse obstáculo. Você tem que entender que os obstáculos fazem parte do seu dia a dia. E que por isso você vai ter que manter uma boa atitude frente aos obstáculos. Por quê? Porque a incredulidade vai fazer o quê? Ela vai lutar para você adotar um coração reclamão, um coração queixoso. A incredulidade vai fazer isso. Veja que no texto lido, o povo vai reclamar de Moisés. O povo afirma para Moisés: por que você não largou a gente em paz? Era melhor morrer escravo no Egito do que morrer no deserto. Veja que eles adotam uma atitude negativamente fatalista. Moisés precisou trazer eles para a realidade que na vida tem obstáculo, mas que isso não é o fim do mundo, isso faz parte da vida. Veja que no versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Vamos ler juntos? Não tenham medo. Irmãos, eu enfrento o medo todo dia. Ter fé não é não enfrentar o medo, é você não deixar o medo te controlar. Eu tenho que falar comigo: não tenha medo não, Jacó, não tenha medo não, pai. Deus é mais. Diga: Deus é mais. Deus é mais. Diga: não tenha medo. Deus é mais. Vocês têm que mudar o alto papo. Agora o capeta, agora estragou, que desgraça, agora vai mal, agora que ferrou tudo, o que eu faço? Que não sei o que. Não, gente, fala para você: não tenha medo, Deus é mais, cara. Não tenha medo, Deus é mais. Você tem que te sacudir. Tem que dizer para você. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: os obstáculos fazem parte da vida. E agora? Agora, Deus é mais. Mas o médico dizia: Deus é mais. Fechou a porta, Deus é mais. Quando uma porta se fecha aqui, Ele abre outra ali. Deus é mais. Os obstáculos são oportunidades de eu ver. Senhor, você tem que passar a crer assim. Os obstáculos são uma oportunidade de eu ver a mão do Senhor fazer o milagre acontecer. Eu creio nisso, eu creio nisso. Você tem que tomar essa postura. Então, primeiro você controla o medo. Você bota o medo no lugar que ele precisa. Depois você vai lutar contra a incredulidade de você compreender de que obstáculos, lutas da vida fazem parte da vida. Neste mundo vai ter tribulação, neste mundo vai ter um punhado de oposição, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus é mais, é infinitamente mais poderoso do que nós podemos imaginar. Em terceiro lugar, para nós superarmos os obstáculos da vida, nós temos que crer que os obstáculos não atrapalham o plano glorioso de Deus. Aqui é uma coisa que, gente, é necessário entender. Se você está orando no pacto de fé hoje aqui nessa noite, clamando diante de Deus uma área da sua vida, colocando diante do altar dele, você então tem que entender isso. Vou falar profeticamente aqui, que nessa semana mesmo falaram. Depois que eu comecei a fazer esse pacto, pastor, parece que o cão pegou firme lá em casa. O negócio complicou. Pastor, acho que é melhor eu parar de fazer o pacto. Me lembro que nessa semana eu conversei com várias pessoas que diziam assim: pastor, eu parei de ir na igreja porque a coisa complicou. Eu falei: é melhor não mexer com o capeta. Eu falei: você vai ficar amigo do capeta só para ele não mexer com você? Pensa bem. Não é melhor você contar com o poderoso para você ficar do lado de Deus, daquele que vence sempre? Por que tu vai ficar dessa forma? Escravizado pelo mal. Com fortaleza, com prisão. Tem pessoas que acham, porque uma coisa não saiu daquela maneira como ele imaginava, que o plano de Deus está prejudicado. Isso que eu tive que entender. Quando eu casei, poxa vida, casei com uma menina que eu planejava envelhecer com ela. Uma italianinha. O amor da minha vida, quando vi ela no ponto de ônibus, poxa vida, estava pegando aquela circular 110, será que existe 110 ainda? 110, 109, 110, aquela que é lá na Venda do Gaúcho, na Vila, no Jardim Alvorada, tem essa 110 ainda ou já mudou a numeração toda? Como é que tira a minha circular?
Poxa, quando eu vi aquela menina, eu disse, poxa, essa é minha, Jesus, essa é minha, Senhor. Está escrito no meu coração que essa é minha. E logo vi que eu conheci o pai, conheci a mãe, logo Deus trouxe ela para morar na minha frente. Eu pensei, poxa, é aqui que eu vou envelhecer. Acho que quando estava chegando o momento mais lindo da nossa vida, pá, puf, morreu. Falei assim, agora eu quero ver, agora estragou tudo. Minha vida estragou tudo estragou, vai ser tudo diferente. Ainda hoje, de vez em quando, eu fico pensando, será que estragou? Será que mudou? E Deus tem me falado, nenhum obstáculo atrapalha o meu plano, porque ninguém pode impedir os meus propósitos. Será que você está escutando o que Deus está falando aqui hoje? Se nós lermos alguns versículos antes do texto que eu apresentei aos irmãos, do versículo 10, se nós voltarmos para o versículo 8, nós veremos que quem estava por trás daquele obstáculo, na frente do povo de Israel, o Mar Vermelho, era o próprio Deus. Olha o verso 8. Diz aqui o texto que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Quem foi que endureceu o coração do rei para perseguir o povo de Israel? Deus. Eu preciso repetir. Os obstáculos na vida não atrapalham o plano glorioso de Deus. Não temas, aquieta-te, Deus está dizendo. Esse problema, esse obstáculo não vai atrapalhar o meu plano para a sua vida. Você tem que confiar em mim. Você tem que acreditar em mim. Não deixe o medo tomar conta de você de jeito nenhum. Esse obstáculo faz parte da vida. Ele não vai atrapalhar de jeito nenhum. Eu vou agir nesse obstáculo. Na verdade, esse obstáculo faz parte do meu plano. Muitas vezes, Deus precisa provocar um obstáculo para fazer uma manifestação do poder dele na nossa vida, a fim de nós sermos fortalecidos, encorajados, para ficarmos fiel na jornada, crendo que não é a facilidade do trajeto, do caminho, da estrada que nos encoraja, mas é o poder do nosso Deus que está nos sustentando, nos guardando. Por isso nós precisamos olhar aos obstáculos da vida como uma oportunidade da manifestação sobrenatural de Deus. Olhe para os obstáculos como oportunidade para a ação sobrenatural de Deus. Neste momento eu chamo a sua atenção. Qual é o obstáculo que você está enfrentando? Abriu na tua mente. É um obstáculo grande. Eu vou desistir, eu vou largar a mão. Não vou acreditar. Não. Diga, Deus tem plano para a minha vida. Diga, Deus tem propósito para a minha vida. Deus me criou para algo especial. Eu sou especial para Deus. E essa luta, esse obstáculo na minha frente é uma oportunidade que Deus criou. É um cenário para manifestação do poder de Deus. Eu ainda não vejo, mas eu vou ver, em nome de Jesus. Deus é mais. Você tem que dizer isso para você todo dia. Não é só na quinta-feira, todo dia. Toda vez que vem o obstáculo, você diz, não, meu Deus é mais. Eu não sei ainda como fazer isso, mas estou estudando. Estou estudando como é que vai ser esse negócio aqui. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Você está com sinceridade perante Deus. Você está com o seu coração aberto, crendo no poder de Deus. Você diz, eu creio. E eu não sei. Irmãos, eu enfrento situação todo dia que eu não sei. Não sei. Hoje mesmo estava reunido de manhã com os pastores. Eu não sei ainda. Eu não tenho resposta para essas coisas. Vocês têm? Não, ninguém tem. Então, vamos confiar. Que quem tem a saída para essas coisas nos chamou para a gente acreditar que daqui a pouquinho ele vai abrir uma porta, ele vai abrir uma janela, ele vai abrir uma fresta que vai caber a nossa cabecinha pequena. E se cabe a nossa cabecinha pequena, cabe o ombro, cabe a barriga, vai tudo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar nesse obstáculo. Porque quando uma porta se fecha aqui, Deus abre outra ali. Porque Ele está nos ensinando que quem cuida de nós é Ele. Será que você não percebe o que Deus está falando aqui claramente, com clareza? Olhe para os obstáculos como uma oportunidade para a ação sobrenatural de Deus. Para nele. Melhor maneira de você fazer, sabe o que é? Pega um café,
um copo de café. Você que gosta de leite, que larga aquele gosto ruim na boca, mas pega então o leite, o chá, pega o chá. Se você pensa melhor, degustando um bom prato, então pega lá um filé grosso de tilápia, assim, bem grossão. Vou fazer de tilápia que é mais barato. Bota uma crosta de queijo gorgonzola em cima daquilo, enrola num papelzinho de alumínio, bota num forninho por 15 minutos, e aí você abre ele com uns 2 ou 3 colherzinhas de arroz branco, e vai pensando, agora só quero ver como é que Deus vai fazer com esse problema. Senhor Jesus, não sei como, mas vai ser demais, vai ser maravilhoso. Tudo muda quando você olha para a vida, é uma oportunidade de Deus. Deus está inventando uma nova maneira que nós não sabemos ainda, que Ele vai nos mostrar. Você crê? Diga, levanta a sua mão, eu creio. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, para superar os obstáculos da vida, siga fielmente as ordens de Deus. Esse aqui é um ponto muito importante. Quando os obstáculos aparecem, é impossível, irmãos, a gente não reagir. É impossível a gente não reagir. Mas preste atenção. Em vez de você reagir com medo, em vez de você reagir com desespero, você deveria reagir com calma. Você deveria reagir com obediência. Você deveria reagir dizendo assim, Senhor, eu vou seguir os seus mandamentos que o Senhor me revelar. Hoje, nessa manhã, eu fiz exatamente isso. Toda manhã eu levanto, sento no meu sofá, pego o meu café que acabei de fazer, já disparei as minhas mensagens que Deus colocou na minha mente, e agora eu sento no meu sofá e diz, bom, Jesus, eu quero que o Senhor construa em mim um coração leal, um coração que obedece. Senhor, meu coração é terrível. Senhor, o Senhor sabe da minha estrutura. E eu falei hoje para Deus. Deus é testemunha disso. Falei, Senhor, eu quero ter um coração fiel a Ti hoje. Eu quero Te obedecer, eu quero ser leal. Eu quero o Senhor falar comigo para mim Te obedecer, Senhor. Eu quero isso. Nós precisamos, irmãos e irmãs, com maturidade, seguir fielmente aquelas ordens pequenas que Deus clareia na nossa mente, que nós já entendemos que Ele falou conosco, mesmo quando estas ordens não fazem ainda muito sentido para nós. Veja comigo o versículo 13 de Êxodo, capítulo 14. Moisés, porém, disse, olha a palavra de Moisés para quem está com medo. Não tenha medo. Tem cabimento? Não tenha medo. Como não tenha medo? É mesmo que ele falar, tenha medo. Não fazia muito sentido. Moisés diz, não tenha medo. Agora veja o que ele fala. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor o resgatará nesse dia. Olha aqui o que Deus está falando para você. Apenas permaneçam firmes e veja que o Senhor resgatará neste dia. Olha o que Deus está falando aqui. Isso é para você, isso é para mim. Moisés exorta o povo a seguir as suas orientações. Moisés está afirmando, vamos seguir as ordens divinas. Permaneçam firmes. E no verso 14 do mesmo capítulo, Moisés, ele é muito claro nas orientações. Olha o que ele diz no versículo 14. Leia comigo em voz alta num grito de fé. Vamos lá. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Isso foi demais. Foi demais. Esta palavra que Deus trouxe no meu coração foi agora. Umas 3 semanas. Deus falando com clareza. Jacó, você não sabe o que fazer, mas eu sei o que fazer. Você não tem força para lutar, mas eu luto por você. O que você vai fazer? Acalma. Acalma-se. Não fazia muito sentido, mas você vai ter que fazer. Portanto, eles precisavam seguir as ordens dadas por Deus. Aqui eu pergunto para você, Deus está colocando claramente essa palavra. O que foi que Deus já lhe disse para você fazer que você ainda não fez? Qual foi a ordem que Deus colocou no seu coração que você ainda não obedeceu? Então aí não é uma questão do tamanho do obstáculo. É a questão de você ter um coração que não vai seguir as orientações de Deus, para Ele usar esse obstáculo como um trampolim para a vitória. Vocês sabem que o Mar Vermelho, aberto,
diante daquele povo. Para Israel, era o caminho da salvação. Para o Egito, para o povo de Faraó, era o caminho da morte. Todos eles foram engolidos por aquele mar. Mesmo lugar onde passou aquele povo abençoado, passou aqueles que não eram abençoados. Um morte, outro vida, uma derrota, outra vitória. Porque eles seguiram a ordem de Deus. A coisa é clara, irmãos. O Espírito Santo está falando com muita clareza aqui. E por fim, em quinto lugar, para superar os obstáculos da vida, você tem que esperar pela intervenção divina. Aqui entra um ponto muito importante. Esperar pela intervenção divina, primeiramente, significa confiar que Deus fará coisas que apenas Ele pode fazer. Aqui, nós temos que clarificar aqui. Tem coisas que só Deus pode fazer. Diga comigo. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, o que eu tenho que fazer nessas? Nada. Diga, nada. É Deus que tem que fazer. Diga, é Deus que tem que fazer. Quem é que tem que mudar uma pessoa? Eu? Deus. Quem é que muda uma situação? Eu? Não, Deus. Tem coisa que é Deus que faz. Em segundo lugar, Deus vai lhe mostrar claramente, é eu que vou fazer. Mas em segundo lugar, você também tem que confiar que Deus vai lhe orientar para fazer coisas que só você pode fazer. Por exemplo, você quer um trabalho, só você pode mandar o currículo. Só você pode ir na entrevista. Só você pode demonstrar uma boa atitude. Você quer melhorar os seus recursos, só você é que pode fazer um orçamento. Só você que vai decidir que não vai entregar o teu cartão em qualquer lojinha. Que você não vai fazer compromisso que você não tem dinheiro para pagar. Você vai depender de Deus para esperar quando tiver o dinheiro. É só você que toma a atitude de crer a cada dia que Deus é confiável, é só você. Ninguém mais pode fazer isso por você. Tem coisa que Deus faz, tem coisas que eu que tenho que fazer. E nós temos que então também pedir ao Senhor para que Ele nos mostre essas coisas que nós temos que fazer no tempo certo dEle. Veja que no verso 13, é muito claro. Olha, leia comigo o verso 13. Moisés respondeu ao povo. O que Moisés respondeu? Não tenha medo, fiquem firmes. E agora, vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veio. A ordem era clara, você vai ter que esperar por livramento, porque coisas que você não pode fazer, você tem que esperar o livramento de Deus, você está entendendo? Coisas que você está enfrentando, momentos, situações na vida que você está enfrentando hoje aqui, que você diz assim, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, acabou tudo. Deus diz assim, então a única coisa que você vai fazer, vai pegar lá sua caneca de café, vai pegar lá sua tilápia com queijo gorgonzola, pega lá o teu copo de leite, teu copo de chá, senta na vidraça e espera, veja o livramento que eu vou lhe dar. Veja o livramento que eu vou lhe dar. Porque esses egípcios, essas ameaças, esses obstáculos serão vencidos. Olha o mar. Moisés, bata na água. Em vez de você ficar falando coisa aí, Moisés, sabe o que você faz? Diga ao povo que vai. O povo precisava adotar a postura certa para o livramento de Deus. E a postura certa era esperar, crendo que o livramento iria acontecer. Veja no versículo 14. Veja, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Você vai precisar dizer isto no teu coração. Acalme-se. Acalme-se, coração. E no final do verso 15, Deus diz a Moisés para ele seguir em frente. Avante, Moisés. Diga ao povo que marcha. Agora veja bem. Ele tinha que partir para cima daquele obstáculo. Ele tinha que agir com confiança. A base da fé cristã é tirar a nós mesmos do trono e nos levar a descansar no Rei que se assenta no trono que está acima dos céus e da terra. Eu não sei como que é com você, mas essa não é a minha reação natural quando os obstáculos vêm sobre a minha vida. Eu geralmente fico surpreso, eu geralmente fico perplexo, eu geralmente fico confuso, eu geralmente fico com medo, eu geralmente fico desesperado, eu fico impaciente. E assim também era com os israelitas. Quando eles viram os egípcios se aproximando, perderam toda a compostura.
Deus tinha o direito de deixar os seus filhos na mão, mas Ele nunca fez isso. Ele veio na hora certa, Ele interveio de maneira mais miraculosa no momento adequado. E é isso que Deus vai fazer também na sua vida, se você seguir as orientações que Ele está lhe dando. Deus fará o mesmo por você. Ele mandará os obstáculos, e quando você reagir da forma inadequada, Ele perdoará você com alegria. E se você persistir pacientemente, enquanto Deus usa os obstáculos para produzir em você maturidade espiritual, Ele prepara a vitória que Ele tem por sua vida, porque nenhum obstáculo, nenhum problema vai impedir o que Deus escreveu no livro dele para a sua vida. Tome posse desta verdade. Talvez é um filho, talvez é um cônjuge, talvez é um problema no trabalho, talvez é um exame médico, talvez é uma doença crônica, talvez seja lá o que for o seu talvez, a velhice, o medo de terminar a vida sozinho. Mas olha, uma coisa eu posso falar para você, que aqueles que esperam com confiança no Senhor, Ele inclina o seu ouvido e Ele atende a oração, Ele intervém no momento certo. Deus está dando hoje aqui sinais para você confiar que Ele é mais e que Ele é Deus, e Ele vai levar você além dos obstáculos que estão à sua frente. Creia, feche os seus olhos neste momento. Ó Deus, da tua palavra diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Eu peço que o Senhor leve essas pessoas a confiar em Ti, Senhor. Enquanto você está com seus olhos fechados, Deus está falando com você. Controle o medo, minha filha. Controle o medo, meu filho. Não deixa o medo dominar você. Não, as lutas, as dificuldades, os obstáculos fazem parte da vida. Não, mas não vai estragar meu plano que eu tenho para você. Não vai estragar não. Se você seguir com fidelidade às minhas ordens, pode ter certeza, eu vou enviar o livramento na hora certa. Vou enviar. Acalma-te, sossega a alma, mantenha a calma, e saber que eu sou Deus. Todos os meus planos são soberanos, e no meu tempo eles vão se realizar. Deus está falando. Aquieta-te, mantenha a calma, sossega a alma, saber que eu sou Deus. Todos os meus planos são soberanos, no meu tempo eles vão se realizar. Missionária Central de Maringá.